Advertência no trabalho. Será que você é obrigado a assinar? Será que você tem a opção de não assinar? Eu sou Eric Magalhães, sócio do escritório Magalhães Moreno e há mais de 16 anos ajudo o trabalhador a resolver os seus problemas junto às empresas. Uma dúvida muito comum que muitas pessoas que comparecem no nosso escritório nos perguntam é: tomei uma advertência, e aí, o que você deve fazer? Será que você é obrigado a assinar? Será que você pode não assinar? E se você assinou, o que você pode fazer? Se isso já aconteceu com você, ou se você conhece alguém que já passou por essa situação, eu recomendo que você assista esse vídeo, porque as dicas que eu vou passar aqui são muito importantes. E atenção, elas podem evitar a sua demissão por justa causa. Bem, a primeira coisa que é importante ser dita é que a empresa pode sim, em alguns casos, aplicar uma advertência ao seu empregado, sempre que esse empregado comete algum ato que viole ali o código de ética e conduta da empresa, viole uma norma da empresa ou viole uma lei, ok? Então, se você é um empregado e você acredita que de fato você ali pisou na bola, cometeu algum ato, alguma irregularidade, nessa situação, infelizmente, eu recomendo que você assine a carta de advertência. Afinal de contas, ali realmente houve uma falha da sua parte. Mas, por outro lado, há situações em que a empresa aplica uma advertência no empregado e o empregado não concorda com aquela advertência, ou seja, ele não concorda com os motivos pelos quais ele está sendo advertido. E por que será que a empresa aplica uma advertência quando o empregado não concorda com aqueles motivos? Será que tem alguma coisa por trás? Será que a empresa pode estar planejando algo que pode prejudicar esse empregado? E é importante você saber o que fazer diante dessa situação. Então vamos lá. É importante entender quais são os motivos pelos quais a empresa está buscando aplicar essa advertência e os motivos pelos quais você acredita não ter tido nenhum tipo de ato irregular ou ato que viole ali o código de conduta da empresa ou viole a lei, para que você possa explicar para a empresa as suas razões, os seus motivos. Caso a empresa concorde com seus motivos, provavelmente ela não vai fazer uma advertência. Mas vamos imaginar que você explicou seus motivos, você não concorda com essa advertência e a empresa insiste em adverti-lo. E na sua opinião, essa advertência ela não deveria acontecer. E aí, você vai assinar isso? Olha, na minha opinião, eu sugiro que você não assine esse documento. Porque quando você assina esse documento, é como se você estivesse dizendo para a empresa que você concorda com a aplicação daquela advertência. Então, quando você não assina, você está dizendo que você não concorda. E eu ainda te dou uma dica aqui adicional. Não apenas não assine a carta, como eu sugiro que você escreva nessa carta, por exemplo, não concordo com a aplicação da advertência. E aí você vai explicar os motivos pelos quais você não concorda com essa advertência. Fazendo isso, você vai estar deixando bem claro os seus motivos pelos quais você se recusou a assinar aquela carta. Porque toda vez que o empregado recusa assinar uma advertência, a empresa tem por hábito, ou seja, ela tem por praxe, chamar duas testemunhas para que essas testemunhas assinem aquela carta de advertência, comprovando então que aquele empregado, ou seja, que você ou alguém que você conhece, se recusou a assinar aquela advertência, mas que a empresa entende que ela é válida. Daí então a importância de você escrever que você não concorda e explicar os seus motivos, porque mesmo que a empresa chame duas testemunhas, já está bem claro os motivos pelos quais você não concorda com aquela advertência. Mas olha só, vai acontecer casos que quando você tentar escrever ali que você não concorda, os motivos pelos quais você não concorda, a empresa vai te proibir. E aí, o que você vai fazer? A minha recomendação então é que você não assine esse documento, para que você não possa dizer que você está concordando com ele. E ainda, o que você deve fazer depois? Você pode encaminhar um e-mail para a empresa, ou para o seu chefe, ou para o RH da empresa, explicando os motivos pelos quais você não assinou aquela advertência e pelos quais você não concorda com ela. Então, ainda que você não tenha dito isso escrevendo na própria advertência, você teve o cuidado de fazer isso depois de ter se recusado a assinar essa advertência. Mas você deve estar se perguntando, poxa vida, eu assinei aquela advertência que eu não concordava, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha visto esse vídeo do Eric. Bom, o que você vai fazer então? Em primeiro lugar,
você vai se inscrever aqui no nosso canal para que você possa receber o nosso conteúdo, para que você possa saber o que fazer, como eu estou te falando agora. Em segundo lugar, se você já assinou essa advertência e você não concorda com ela, você vai fazer algo que eu já falei aqui no vídeo. O que você vai fazer? Você vai encaminhar um e-mail lá para o seu chefe, para o RH da empresa, ou uma mensagem lá no WhatsApp, que seja, explicando que você não concorda com os motivos daquela advertência que foi aplicada a você e que você assinou ela para que não tivesse ali nenhum outro tipo de problema, mas que você não concorda com aqueles motivos. Fazendo isso, você pelo menos vai ter ali uma prova, um documento, a apresentar depois para o seu chefe ou até num processo trabalhista, se for o caso extremo, para demonstrar que você não concorda com a aplicação daquela advertência. E você já deve estar se perguntando, mas por que a empresa vai me dar uma advertência que eu não concordo com ela? É porque, infelizmente, muitas empresas tentam ali forçar o empregado ou a pedir demissão, e as advertências são uma prática que é utilizada pelas empresas, ou até mesmo em casos mais extremos, até forçar ali a aplicação por parte da empresa de uma demissão por justa causa. E, gente, nós recebemos muitas consultas e muitos clientes com essas demandas, ou seja, pessoas que entendem que estão sendo advertidas para que sejam forçadas, obrigadas a pedir demissão, e pessoas que inclusive foram demitidas por justa causa. Então é muito importante você saber como proceder e o que fazer para que você não sofra nenhum tipo de prejuízo. Porque depois que a empresa começa a aplicar advertências, ela pode te aplicar suspensões. E a suspensão causa, inclusive, num primeiro momento, o prejuízo do seu salário. Então você deixa de trabalhar naquele período que você está suspenso e a empresa não te paga salário. E logo em sequência, a empresa pode aplicar uma demissão por justa causa. E ainda que essa demissão por justa causa você entenda que ela não seja correta, ela vai te gerar problemas, porque você vai ter que ingressar com uma ação trabalhista, você não vai receber ali as suas verbas rescisórias, seu aviso prévio, você não vai conseguir ter acesso ao seu fundo de garantia, multa de 40%, ao seguro-desemprego, então você vai ter muitos problemas. Então saber o que fazer quando recebe uma advertência ou até mesmo quando recebe uma suspensão, que você pode aplicar essas mesmas dicas caso receba uma suspensão, é muito importante para preservar os seus direitos. Então é isso, pessoal. Lembrando vocês que os nossos vídeos são sempre pensados para fazer com que você, trabalhador, trabalhadora, conheça cada vez mais os seus direitos. Eu já pedi para você se inscrever, então agora eu vou pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós vamos responder para você. Me despeço por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço.